Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Hanan Camilo e hoje, para mais um episódio, mais um bate-papo. Hoje eu tenho a presença aqui do mestre André Luiz para a gente conversar sobre fé, o que é fé, o que é fé, o que é crença, como é que as pessoas entendem isso. Então, ele hoje vai poder esclarecer isso muito, muito melhor para a gente. Já de cara, eu quero te agradecer. Muito obrigado, mestre, por você aceitar, tirar um tempo aí para compartilhar isso aqui comigo e com o pessoal do nosso canal que vai estar assistindo. Então, muito obrigado e se apresente, mestre. Se apresente aí para o pessoal que não te conhece, que estiver assistindo que não te conhece, para poder te conhecer um pouco. Pastor Hanan, quero agradecer pelo convite, né? É um prazer estar aqui, é um prazer ter sua amizade. Parabenizar por esse trabalho que você tem feito de levar a teologia com uma linguagem mais contemporânea, tocando em diversas áreas que muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de entender que a teologia se relaciona e se articula com qualquer área da vida humana. Então, que para a gente é comum no trabalho de teólogo, para pessoas né? As pessoas acham estranho algumas coisas. Então, parabéns pelo trabalho. Meu nome é André Luiz, eu sou convertido desde 96, então são 28 anos de fé. Converti na Assembleia de Deus em Jardim América, no Rio de Janeiro. E 4 anos depois me converti numa igreja muito grande, participava de evangelismo, coral, coisas desse tipo. Para uma outra cidade, São João de Meriti, fui para uma igreja pequena. Lá descobri minha vocação, fui para a portaria, comecei a ter oportunidades, me tornei presbítero, depois evangelista. Junto com isso veio o Ministério da Pregação, primeiramente, mas muito próximo também o Ministério de Ensino na igreja local. Fiz muita coisa na igreja local, eu acho que isso é muito importante para quem, como hoje, exerce o ministério fora da igreja local, que é o que eu faço hoje. Mas eu passei por portaria, tesouraria, professor de EBD, superintendente de EBD, dirigi congregação. Então isso dá para a gente mostrar, né, como é que funciona a igreja do lado de dentro. Não apenas alguém que é do altar ali e vai realizar um trabalho. Em determinado momento que Deus começou a me dar oportunidade para dar aula em seminário, comecei dando aula nos seminários, diversos seminários aqui no Rio de Janeiro, IBADES, IBADEC, seminários de igreja. E há uns 10 anos atrás eu entendi que eu deveria, apesar de ter uma vocação ligada para a palavra no sentido mais amplo, né? É que eu também escrevo, mas eu entendi que eu deveria concentrar minha identidade no ensino, já que a gente, no nosso ambiente pentecostal, né? No meu ambiente, nem sei se você é pentecostal ou não, depois você fala. Não, nossa igreja é na linha carismática ali. A gente tem muito pé ali na reformada, mas a gente acredita que os dons continuam funcionando, então a gente é bem carismático. É pentecostal. A coisa pega lá de vez em quando. Então a gente está dentro dessa tradição carismática. E eu, então, a partir dali, mudei a minha identidade nas redes sociais, tirei o evangelista, coloquei mestre, e a partir dali comecei a me dedicar mais ao ensino, e logo depois veio o ministério, que eu vejo como um ministério. Eu não acredito que ministério é só aquilo que está listado literalmente, que não há mais possibilidade nenhuma, que se esgotou completamente, não enxergo dessa forma. Escrever é um ministério, né? Produzir teologia é um ministério. E eu comecei a escrever muito em rede social, escrevi há muito tempo no Facebook, que é uma rede mais textual, né? Menos que o Instagram. E Deus colocou no meu coração o desejo de lançar livro, consegui lançar, difícil, uma batalha tremenda, e a partir dali comecei a trabalhar com literatura. E hoje, é o meu trabalho hoje, né? Continuo pregando, continuo me considerando um pregador, sou professor, então trabalho dando palestras, participando de simpósios, de fóruns, né? Estando aqui como estou com você agora para esse bate-papo sobre fé. E na área da literatura eu faço revisão ortográfica, apesar de não ser formado em literatura, mas de acordo com o constante trabalho que a gente faz ali. E faço consulta literária, aumento livros, escrevo meus próprios livros e faço trabalho de escritor fantasma, né? Produzo textos a partir de conteúdos. Pregadores, mensagem,
gente que tem palestra gravada, a gente faz aquilo ali virar texto. Então, hoje, o meu ministério se baseia nessa linha aí. Sim. E que é uma coisa muito mestral também, né? Que tá ali na parte de criação de conteúdo, de ensino, de passar o evangelho, você sempre está ensinando de algum jeito. Então, meio que consegue englobar tudo isso, né? Hoje, como o senhor falou aqui, o nosso assunto vai ser sobre fé, e aí, eu depois, lá no final, eu vou botar aqui na descrição também suas redes sociais para o pessoal conhecer. Sim, são vários livros do André, mas aqui, ó, tem um aqui, Fé e Sociedade, que ele organizou, né, junto com o pastor Moisés Martins, mas ele também escreve sobre esse aqui. E esse aqui, Fé como Resposta, e ele é só organizador, teve um trabalho aí de organizar a galera, né, tratar tudo, e esse aqui eu tenho a felicidade de ser, de Deus ter colocado no meu coração também de escrever cada dia mais. E o mestre André Luiz me deu essa oportunidade de escrever um capítulo aqui. Fico muito feliz de ter participado. Primeira coisa que foi publicada, assim, né? É engraçado porque a gente publica artigo, publica coisas, mas quando está aqui na mão é diferente, né? É muito legal você ter a obra, assim, parece que nasceu, né? Parece que nasceu. Então, E não só isso, tipo, o livro hoje, o livro impresso, ele teve um resgate, né? Anos atrás, sim. quando veio na ideia que vai acabar o livro impresso. E não. E com por exemplo, antigamente você tinha muita mídia em áudio e vídeo de pregador, sim. E com o YouTube, isso acabou. Então, hoje, cada vez mais o livro é importante. Tá sendo reforçado, né? Eu gosto. Eu falo que eu sou velho, porque eu gosto muito de papel, eu gosto de marcar, eu gosto de escrever, eu gosto de escrever nas bordas o que eu achei. E não tem como. No digital, pelo menos para mim, ainda não funciona. Eu não sou tão, não sou tão atualizado assim na hora de ler. Mas aí a gente vai falar sobre. Dentro do assunto aqui, vai acabar entrando esses dois aqui, né? Porque tem muito a ver com o assunto. Mais para frente, o senhor não se assustando aqui com o papo. Quem sabe a gente pode falar um dia sobre livro no geral, porque, por exemplo, o senhor tem um livro Tadeu, eu não tive a oportunidade de ler ainda, né? É um romance, não é? Então, eu tenho muita vontade de ler para a gente poder trocar um papo sobre isso também, porque eu acho muito interessante. O cristão também precisa ler sobre assuntos diferentes para que a cabeça dele possa expandir mais, né? Mas tem bastante livro. Né? Eu penso em relançar e vai ser relançado, não sei se a gente vai fazer no ano que vem, ou 2026, mas eu vou relançar isso. Legal. E aí, dentro do nosso assunto aqui, chamei o senhor para falar, porque o senhor é um professor, tem uma didática, sabe falar muito bem, mas com 2 livros aqui que o senhor organizou sobre fé, eu falei, ele é o homem que pode falar para a gente sobre fé. Ele vai nos ajudar a entender, e eu acho que hoje com a internet também que o senhor está falando, cria-se muita confusão, porque todo mundo pode falar o que quiser, da maneira que quiser, como quiser, e aí o senhor concorda que tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, né? E a ideia do nosso canal aqui é que as pessoas possam compreender mais a fundo a teologia, e mesmo quem não estuda a teologia, que seja uma coisa simples, que eu acho que é um papel muito do professor de pegar algo muito difícil e simplificar, né? Então a gente trazer esse conceito de fé, eu acredito que vai dar uma base para o pessoal poder entender melhor sobre o que é fé e aonde colocar sua fé. Mas para a gente começar, primeiro, acho que a pergunta não tem como a gente fugir disso, o que significa a fé cristã? O que é ter fé no nosso meio cristão? O que é isso, professor? A fé, ela é aquele sentimento, aquela certeza de transcendência. Uhum. É uma palavra que não está só dentro do contexto cristão. Existem manifestam outros tipos de fé religiosa. Mas é aquela ideia de que a vida é mais do que a materialidade. A vida é mais do que os 5 sentidos possam captar. Que existe algo que está além, que é mistério. E que o homem tem esse desejo de transcender e de alcançar.
A fé cristã, ela é revelação, porque ela só pode ser exercida por revelação, já que Deus, o homem, pelos seus próprios meios, não consegue alcançar Deus, conhecer a Deus. A fé, ela é um dom de Deus, um presente, já que ela não é gerada do coração humano, ela é uma resposta a uma livre iniciativa de Deus. A fé, ela é o depósito que os cristãos receberam, então a fé também tem um sentido, pelejar pela fé que uma vez foi dada aos santos, de todo o conteúdo, e quando eu falo conteúdo, eu não estou falando só de conteúdo intelectual, mas experiencial, ou seja, o conteúdo do raciocínio, o conteúdo litúrgico, o conteúdo do relacionamento. Então a fé cristã é uma forma de compreender a realidade, compreender a transcendência a partir da pessoa, da obra e da vida de Jesus Cristo. Isso é o que é fé cristã. Amém, amém, amém. Assim, quando você fala além do irracional, você também tem o racional, de onde você está depositando ela, né? Paulo vai falar muito disso, de onde você coloca a sua fé, como você faz isso. Mas quando o senhor dá essa definição de fé, né, no geral, porque, claro, não é só o cristão que tem fé, tem essa fé no geral, mas a fé cristã. E como é que essa fé consegue influenciar no nosso dia a dia? Como é que um cristão vive no seu dia a dia com essa fé? A fé cristã, ela tem um sentido de compromisso. Se você pegar o dicionário, você vai ver que fé e crença vai aparecer como um sinônimo. Mas com o tempo eu aprendi que determinadas palavras, elas têm um sentido teológico, elas têm um sentido natural, comum, e elas têm um sentido teológico. No sentido comum, se pegar a língua portuguesa do dicionário, fé e crença são coisas iguais, são sinônimos. No sentido teológico, quando a gente fala de fé, a gente está falando de mais do que acreditar. Mais confessar algo com a boca. Estamos falando de uma relação de compromisso. Ou seja, eu creio e me comprometo. Né? Tiago vai dizer que até os demônios têm fé, tá? Na questão de fé e prática. Portanto, a fé, o que faz a fé ter relação com o dia a dia é que a nossa fé ela não é abstrata no sentido de, tá bom, eu acredito. Ok. Mas ela está ligada a um compromisso. Eu creio que Deus é o Senhor, que Ele é o Criador, que eu sou criador, que eu sou servo. Então eu entendo que Ele está numa posição, eu estou em outra, e que se eu confessei aquela fé, eu preciso andar conforme aquilo que a fé me revela. Portanto, a fé cristã, ela sempre teve um aspecto prático. A gente falou de Tiago agora, citei Tiago agora, que é um dos escritores que vai dizer isso claramente, que uma fé criada de uma vida prática, ela não tem valor nenhum, ela é uma fé morta. Por que ela não é viva? Porque ela não vive no cotidiano, ela não se manifesta. Ela é uma fé apenas, entre aspas, interna, mas que, na verdade, ela não existe. Porque se ela está realmente dentro do coração, dentro da alma, da mente, ela vai se manifestar na vida. Então, a fé cristã é uma forma de viver, é um modelo de vida, é um entendimento acerca de Deus, acerca mesmo, acerca da sociedade, que vai balizar, que vai guiar o comportamento do cristão. Quanto mais esse cristão consegue coadunar a sua vida com essa fé, mais coerente ele vai ser, mais forte espiritualmente, mais forte emocionalmente, e ele vai ter mais êxito. Quanto mais contradições ele tiver, mais altos e baixos ele vai ter, mais dificuldade de crescimento ministerial e etc. Então, quando o senhor fala isso é muito interessante porque, infelizmente, no geral, e a gente acaba vendo isso dentro de algumas igrejas também, essa questão da fé ser só algo como se fosse só para o universo. Eu tenho a fé de que algo vai acontecer. Eu não sei de onde vem, eu não sei por que vem, eu não sei por que acontece,
eu só tenho uma fé. Eu tenho fé, aquela pessoa que está ali na beira da morte, ela não acredita em nada, e ela fala assim: ah, bom, então vamos ter uma fé. E se Deus realmente existe, ele me tira daqui. É uma fé assim que você não sabe onde colocar. Quando o senhor fala que o cristão, quando vive pela fé, não é só numa esperança vazia, é numa esperança de eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu coloco minha esperança, então eu sei a capacidade do que ele é, do que ele foi, do que ele é e do que ele vai ser, por isso eu vivo por meio dessa fé. É mais nesse sentido, porque quando a gente pensa em crença, quando o senhor está falando dessa questão dos sinônimos, é realmente muito parecido. Mas uma diferença dessa fé, né? O senhor falou agora, que eu achei muito interessante, a gente viver por essa fé. E a crença que o mundo tem, no geral. Tem num Deus ou tem num ser superior, né? É, a gente consegue ver essa diferença no viver, é isso? A diferença de ter fé e de ter crença no mundo geral é o viver do cristão, é como ele se coloca. Sim, no aspecto cristão, a palavra fé carrega essa ideia de discipulado. Jesus chamou 12 pessoas para caminhar com ele, para aprender com ele. Ele criou uma escola, entre aspas, né? De certa forma, para produzir pessoas espirituais, nascidas do Espírito, que andam de uma determinada maneira. Lógico, diferenças culturais, diferenças contextuais, mas há uma essência prática naquilo. Jesus não disse: nisto conhecereis que sois meus discípulos, na quantidade de teologia que vocês têm. Ele coloca o discipulado numa coisa prática, que vos ameis uns aos outros. Ele sempre vai trazer a fé para uma coisa prática, para uma coisa do que é o caminhar a segunda milha, é o dar a segunda face, é o perdoar, né, na oração. Então é sempre... Porque se a fé se torna algo abstrato, ela... Vou dar um exemplo. Anos atrás, não sei como está agora, mas você tinha um catolicismo muito nominal no Brasil, né? Hoje tem a renovação carismática, você tem católicos que vivem a sua fé, mas você chegava no censo e batia lá uma quantidade de católicos. Mas quando você vai ver quem crismou, quem comunga, quem confessa, você vê que o número é bem menor. Ou seja, catolicismo nominal. Eu me nomino católico, mas eu não vivo uma fé católica. A pessoa não sabe, vamos usar uma expressão aqui, que é da linguagem popular, rezar a missa, não sabe nada. Nada. Infelizmente, está começando, porque como a religião, a fé evangélica está se tornando majoritária no decorrer do tempo, é natural que fés majoritárias tenham esse tipo de coisa. A gente está começando a ter um comportamento onde muita gente se diz evangélica de maneira nominal, porque aí é evangélica, porque de vez em quando ele vai no culto, porque ele dá o dízimo do mês, mas ele não passa pelas águas, ele não participa da ceia, ele não tem pastor, ou seja, ele não vive. Porque se essa fé ela não é encarnada, como Jesus Cristo encarnou, ela não traz resultado na sociedade. A ideia da fé cristã, ela muda o indivíduo e o indivíduo produz transformação a partir dele. Ou seja, muita gente quer salvar o mundo, mas a primeira ideia é salvar a si mesmo, né? Que acontece quando Jesus salva. Então, nós somos salvos pelo Jesus. Então, a partir do momento que você foi salvo de si mesmo, da sua maldade, do seu coração, você passa a ser um agente de transformação. De maneira que toda fé que não é prática, toda fé cristã, que ela é apenas de boca, ela é falsa. Ela é fake no dia a dia. Ela não é transformadora. Ela não é real. Ela não tem poder de impactar. O que impacta a vida das pessoas é uma transformação real. É o que Paulo vai dizer. Aquele que estava não furte mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que não mentia não minta mais. E aí as pessoas ao redor vão dizer: essa fé tem resultado. E essa parte é isso que diferencia a fé evangélica. Por quê? Você não vai ver transformação, com todo o respeito, né? Tem essa profunda ideia de respeito à fé das outras pessoas, mas você não vê dentro do kardecismo. Você não vai ver
Eu era bandido, eu andava de fuzil, eu trocava tiro com a polícia, eu era drogado, eu estava na Cracolândia, eu era prostituto, e aí eu sentei na mesa branca, o médium falou um negócio comigo lá, me deu um passe e eu mudei minha vida. Você não vai ver. São pessoas que já tinham um comportamento de vida muito parecido com a filosofia prática do espiritismo, e elas então entendem a transcendência daquela forma. É a mesma coisa que acontece com o Testemunho de Jeová, ou seja, o espiritismo são religiões que não conseguem produzir transformação prática. Essa é a força da fé evangélica. Se a gente perder isso, acabou. A gente se torna igual, né? A gente se torna igual. Quando o senhor fala isso, aqui a gente é do Rio de Janeiro e aqui no Rio de Janeiro está acontecendo um fenômeno que a gente nem tinha conversado sobre isso, mas é um fenômeno agora de traficantes se dizerem evangélicos. E aí eu estava vendo que, tipo assim, não há esse debate tanto de a pessoa que é um espírita, mas é traficante, ele é devoto de alguns santos da Igreja Católica, mas ele é traficante. E aí, por que choca tanto quando fala que existem traficantes evangélicos? Pastor que é dono do morro, que ele é um traficante. Por que isso choca tanto? Bate diretamente de frente com o que o senhor está falando, de que na fé cristã não tem como você dizer e viver para Cristo, fé nele, e ser igual você era no mundo. Não tem como você encontrar a Cristo, ter um encontro com ele, e você não se tornar diferente. Então, por que choca? Olha como é que isso é engraçado. O senhor está falando e as pessoas não têm nem essa noção. Quem não é cristão não tem essa noção, mas mesmo quem não é cristão se choca quando fala assim, como existe um traficante evangélico? O cara é crente ou ele é traficante. Mas a transformação do cristão, do evangélico, é tão forte porque a sociedade em si não se choca quando fala que tem um traficante que é devoto de São Jorge, por exemplo, ou que ele é espírita, ou que ele é de qualquer outra religião. A nossa fé é tão forte que ela realmente muda o caráter do ser humano. Então, quando o senhor fala isso, vai totalmente de encontro à realidade que a sociedade está vivendo, né? Nesse livro aqui que o senhor vai fazer, né, Apontamentos Teológicos de Fé e Sociedade, fala um pouco sobre essa transformação que a fé precisa fazer na sociedade, né? Em cada capítulo aqui a gente vai vendo isso, dessa transformação de como é que a fé evangélica, a fé cristã, começa a transformar não só de dentro, mas é realmente de dentro para fora, né? É realmente ser sal fora, é realmente ser luz fora. Isso é muito, muito legal. Mas quando a gente, como não só o cristão, mas a gente está falando aqui da fé cristã, como é que a gente consegue entender a fé em momentos que o cristão tem dúvidas e incertezas? Porque viver pela fé, né? Vamos falar de uma maneira bem, bem simples. Viver pela fé quando está tudo dando certo, né, professor? É muito fácil. Está tudo dando certo. O senhor está com trabalho, a família está com saúde, o senhor está pagando todas as contas, está tudo certinho. E aí você fala, minha fé está maravilhosa, está tudo fluindo muito bem. E quando vem esses momentos de dúvidas e incertezas, como é que a gente precisa realmente botar em prática e trabalhar a nossa fé? Deixa eu voltar no que você falou de traficantes evangélicos, pontuar alguma coisa ali, e eu venho a gente tem uma percepção da sociedade que a palavra evangélico ou cristão significa uma ética de vida. A gente ainda tem isso. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, porque conforme vai analisando os escândalos, conforme vai se falta de ética, pode chegar um tempo em que isso seja banalizado. Mas as pessoas se escandalizam porque você tem essa noção geral na sociedade que o evangélico ele vive numa contracultura. Ele não anda conforme o mundo anda, né? Sim. E a fé, ela é também pertencente à cultura. Então as pessoas elas apreendem a fé para elas da forma delas. Eu já vi, por exemplo, o camarada foge da cadeia e antes de fugir ele coloca na parede assim, graças a Deus.
As pessoas concebem uma imagem de Deus e elas vão seguindo aquela imagem. Tanto as pessoas que às vezes estão dentro de religiões, quanto as que estão fora. Então, essas pessoas, geralmente, elas são filhas de pessoas que são crentes, são desviados, são pessoas que podem ter tido uma experiência religiosa, e então elas fazem, elas usam de Deus como um guia protetor, né? Aquele que me protege no confronto, aquele que me guarda. E é tipo, ela, na cabeça dela, elas fazem uma balança, que é tipo o seguinte: eu estou no crime, estou fazendo mal, mas para mim poder não ficar tão mal assim diante de Deus, eu de vez em quando vou no culto, eu não vou permitir outras religiões. Então, na cabeça dele, uma balança para tentar se equilibrar, que é uma ideia que não tem nada a ver com o cristianismo, é de religiões muito antigas. Sim. Onde você vai ali tentando se equilibrar para não ficar no 0-0 se você não tiver crédito. E aí, Deus, que Deus desconhece completamente. Agora, sobre a questão de altos e baixos da fé, não é isso? Sim. É tipo assim, em momentos de dúvida, de incerteza, que a pessoa está passando por uma dificuldade, que é muito fácil a gente ter a fé quando está tudo dando certo. E quando as coisas aparentemente, ou nos nossos olhos, não tá do jeito que a gente gostaria, né? Como é que a gente realmente consegue exercer nossa fé e colocar nossa fé nesse momento? Aí quero pontuar aqui duas questões. Primeiro, a concepção que as pessoas têm da fé apenas como meio. Meio não de chegar a Deus, porque a fé é um veículo, né? Salvos pela graça por meio da fé. Sim. Então, elas enxergam a fé para além de um meio de comunhão, como um meio de obter o favor de Deus. Não que a fé, em determinados contextos, ela não tenha esse papel. Não que ela não funcione dessa forma. Mas quando se reduz a fé a isso, então, ao momento em que a mágica não acontece, então se eu reduzo a fé a um meio de alcançar o favor da divindade, eu faço da fé magia. E aí, quando a manipulação da minha fé, quando as minhas orações, que são meios de obter o favor, o meu jejum é meio de obter o favor, a minha adoração é obter o favor, a minha conduta é meio de obter o favor. Então, eu espero sempre uma recompensa que esteja de acordo com os meus anseios. E quando eles estão frustrados, eu fico frustrado. Aí você vai ver pessoas que, por não terem sido bem discipulados, não terem compreendido bem a fé, vão se esfriar na fé e vão até desviar, porque elas acreditam que a vida não melhorou a partir da fé. Quando a vida melhor não é a proposta primária da fé. Até porque vida melhor depende de perspectivas, múltiplas perspectivas, do que é vida melhor e do que não é. Então, a fé, ela tem que ser vista como base, como fundamento da vida. Fundamento. Paulo tem essa perspectiva. Quando ele escreve aos Filipenses, ele vai dizer, agradecendo aos donativos, mas dizendo claramente que ele saberia viver sem aquilo. Porque a fé é a base da vida dele. Então, você tira tudo, mas ele mantém-se a fé. Por que que partilho? Eu perco a vida, mas a minha vida é a fé. A minha vida é Cristo. Então, eu sei ter abundância, sei passar necessidade. Em todas as coisas eu estou experimentado. Né? A ideia, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter e posso não ter. Então, a fé não pode ser só meio, a fé é base. A fé é base. E muitas das vezes a fé vai levar a pessoa para um caminho de sofrimento e de privação, dependendo do contexto que ela está. Então, se ela está em perseguição, se ela está num contexto familiar que é contrário àquilo, ela vai ter dificuldade. Então, a gente precisa enxergar que a fé, ela não é apenas um meio de obter coisas. E o outro ponto, tem-se uma ideia de que fé é uma coisa meio que imutável, no sentido de que ela é um sentimento constante, sem nenhum tipo de variação. Então, quem tem fé, ele não oscila em tempo nenhum. Está completamente ao encontro
das Uhum. de fé das pessoas, basta olhar para a fé das pessoas, basta olhar para a realidade da fé. E Sim. traz com a fé bíblica. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. A Bíblia diz que ele foi fortalecido, dando glória a Deus. Mas Abraão teve suas crises de fé. Se não fosse assim, Sim. não teria nascido Ismael. Se não fosse assim, ele não teria mentido diante de Faraó. Ou seja, o maior Uhum. fé, em alguns momentos, vacilou na fé, porque somos Sim. humanos ilimitados. Ou seja, Sim. há momentos em que você vai exercer um nível de fé que até mesmo você vai ficar espantado. Então, houve um momento que eu estava com tanta fé que nem eu mesmo estava vendo. Eu olhava e disse, estou preocupado. E vai ter momentos em que pequenas coisas vão derrubar a sua fé. E você vai ser Uhum. abandonado por Deus, você vai sentir que Deus te esqueceu, você vai sentir que Ele não te ouve, você vai sentir que Ele é indiferente. E ter essa maturidade para entender que a fé não é uma subida constante. Tanta gente que acha que vai aceitar Sim. Jesus, vai subir. Não, você vai subir, você vai pegar a ladeira, você vai estagnar. A gente olha para Elias, um pico de Sim. fé. Ó, quem Absurdo, né? é Deus. Bota água aí. É um recurso que não tinha, que não estava chovendo. Sim. Sim. Coloca água aí. E encheu de água. E o fogo veio. E ele imaginou que, a partir daquele momento, tudo estaria resolvido. Sim. E aí ele Sim. recebe uma ameaça. Ele pensa, o fogo desceu, mas Jezabel continua no poder. O fogo desceu, mas da minha cabeça continua prêmio. E ele tem uma crise de fé. É verdade. Ou seja, não se entender como um super-homem ou uma super-mulher e entender que você vai ter um momento de caverna é importante para você entender que aquilo vai passar. Não é lógico. Uhum. Nesse momento você vai buscar aconselhamento pastoral, vai estar junto com a sua Sim. comunidade, a Bíblia, vai orar. Mas a fé, ela tem momentos realmente em que você vai se sentir mais fraco. Mas não é porque você não tem Sim. fé, é porque você está emocionalmente abalado, você está fisicamente cansado, mas vai haver um renovo, né? Em algum momento, o Espírito Sim. renovar e fortalecer a sua fé. Sim. Quando o senhor fala isso, é muito legal porque as pessoas pensam que a fé é como se fosse um objeto. Você tem ou não tem. Então, se você tem, ela é 100%, se você não tem, ela é nada. E não que você trabalha ela. E como o senhor falou lá no início, é um sentimento que, às vezes, está tudo fluindo muito bem, e às vezes não, mas você sabe em quem você tem colocado ela. Quando o senhor fala ali de Paulo falando de Filipenses, eu vejo muita gente assim, tatua, né? O versículo, tudo posso naquele que me fortalece, e fala, enche a boca para falar disso. E aí, o normal é que o pessoal esquece sempre do versículo anterior, né? Porque quando Paulo está falando aquilo, ele está preso, ele está numa situação bem ruim, mas ele fala: eu sei o que é estar com fome e estar satisfeito, ter dinheiro, não ter dinheiro, estar em casa, estar preso, estar solto. Então, as pessoas gostam de falar tudo posso naquele que me fortalece, mas não lembram do versículo antes que Paulo está falando. Né? E aí, é um exemplo muito bom quando você fala isso, porque a fé de Paulo não está no que ele está vendo. Não é o que está diante dos olhos dele. A fé é ele saber em quem ele coloca essa fé, que mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas em quem ele coloca essa fé e a capacidade que ele coloca essa fé, que ele entende que a fé não está ali naquele momento. A fé não tá, a fé dele não é boa só quando está tudo farto, e nem quando ele está na prisão a fé dele acabou, né? Isso é muito legal a gente entender isso. Não são as circunstâncias que definem a Não fé. são. É uma âncora interna. Se Uhum. ela é definida pelas circunstâncias, ela pode ser até afetada pelas circunstâncias. Mas se ela é Sim. definida pelas circunstâncias, segue que ela é natural. Se ela Uhum. ela não está ancorada na naturalidade da vida, seja ela boa, seja ela má. Uhum. Essa oscilação, os discípulos vão dizer, aumenta a nossa fé. Eles vão expulsar Uhum. enfermos, vão fazer milagres, mas quando Jesus é morto, eles dispersam, vai todo mundo pescar. Sim. Sim. E Deus tem que resgatar a fé deles. E às vezes Deus resgata a nossa fé, devolve um bote. É. Né? Amém por isso, né? Ainda bem que isso vem dele, né?
a Bíblia já vai deixar claro também que é Ele que nos dá a fé, e amém por isso, que se dependesse só da gente, a coisa teria bem feia para a gente. Mas quando você fala dessa questão de oscilar, de, de às vezes parecer que a gente perdeu a fé, não tem fé, um ponto que eu acredito que seja mais forte para isso, ah, o senhor sendo pastor, já liderou a igreja, já liderou pontos de trabalho ali para a igreja, então já deve ter aconselhado, ter vivido muito isso, que é um ponto que eu acho que é o mais forte, é a morte. Então, na morte, a fé é realmente testada. Ela é testada em várias situações, em doenças, em momentos difíceis, incertezas, como a gente falou, mas a morte eu acho que é um ponto que foca muito assim e testa de verdade a fé. Como é que fica essa relação de fé e morte? Como é que a gente pode entender e trabalhar isso melhor? Fé e morte, como é que é um ponto que eu acho que é um ponto que é muito. Quando precisa aconselhar, por exemplo, num momento de morte de um familiar, de um parente, de um amigo, como é que a gente vê essa relação de fé e morte? A morte, ela é o maior símbolo, a maior realidade da nossa transitoriedade, da nossa Uhum, densidade, da nossa mortalidade. Quando nós encaramos a morte, nós percebemos quão frágeis nós somos. E aí nós temos medo. uhum, Temos a tristeza por quem partiu, o sim, luto, mas também quando a morte acontece, a pessoa vai para um velório, vai para um enterro, ela sabe que existe, mesmo que ela não pense isso conscientemente, mas inconscientemente, no subconsciente dela, ela sabe que existe uma fila aonde nós não sabemos a qual posição nós estamos. E uhum, não necessariamente está ligada à idade que se tem, ou à condição social que se tem. Ou seja, uhum, a pessoa na vida humana, ela pode conseguir uma vida onde ela possa fugir das necessidades da vida, ou principalmente das principais necessidades. Ela pode conseguir ter uma vida que humanamente seria plena e feliz. Entretanto, em algum momento aquilo vai ter fim. E aí, quando a gente olha uma pessoa que tem uma história, que tem uma essência, uma identidade, e a partir daquele momento aquela pessoa desaparece da realidade, ela some sem deixar vestígio nenhum, uhum, nós ficamos realmente numa situação de desamparo. Nesse momento, a pessoa vai buscar respostas. sim, E a morte é uma resposta que precisa ser de fora do homem, a não ser que a pessoa acredite que não existe nada fora, então a morte é o fim de tudo. sim, sim, O cristão vai buscar essa resposta através da revelação de Deus nas Escrituras. Então uhum, nós sabemos que o homem não foi criado para a morte. A morte é consequência do pecado. Quando eu entendo que a morte é consequência do pecado, e eu entendo e creio que Cristo venceu o pecado, logicamente ele venceu a morte. Eu costumo dizer para os meus alunos que teologia é igual a um castelo de dominó de cartas. Se você estabelece um pressuposto, você precisa seguir coerentemente. É a mesma coisa, se você coloca uma sim. heresia na base, o restante todo vai ficar mal construído. Uhum, Então, se eu creio que a morte ela não é parte do propósito original de Deus, ela não pode ser perpétua. Se eu uhum, creio que Jesus venceu a morte, e ele venceu por mim, então nós vencemos a morte também. Dessa forma, o cristão ele tem uma esperança, ele sabe que venceu a morte, ainda que ele vá morrer, se Cristo não vier, mas ele sabe que a morte é o último inimigo a ser derrotado, de maneira uhum, consumada, mas que a morte foi consumada. sim, E homem que foi feito corpo voltará a ser corpo. Todos vão ressuscitar, seja para a vida eterna ou para a morte eterna. Deus sim, não nos criou para sermos espíritos, sermos seres imateriais. Deus nos criou para a materialidade. De uhum, maneira, se eu penso isso me dá um alento diante da morte, isso me dá um consolo. Não significa,
Então, que eu vou lidar com a morte como eu lido com qualquer coisa. Não. Sim. Numa situação de risco, de doença grave, a pessoa tem medo. Ela sente apreensão, porque uma coisa é eu saber pela fé que eu estarei no paraíso. Mas a minha realidade não é essa, eu não tenho essa realidade de paraíso. E Deus colocou em nós um instinto de sobrevivência. Sim. Ou seja, nós não desejamos a morte, nós desejamos a vida. Desejamos a vida. Quando nós encaramos a morte, o que nós temos que fazer, não é? É descansar em Deus, é entender que a morte já faz parte de nós. Nós não vamos morrer quando nós fecharmos os olhos. Nós estamos morrendo desde que nascemos. Sim. O ser humano tem a morte dentro dele. E conforme o tempo vai passando, ele vai morrendo dia a dia. Até que chega um momento que ele não morrer doente, os órgãos vão falir, né? Vai ter falência múltipla. Então, a gente convive com a morte, é como se fosse alguém que está ao nosso lado todo momento. Ela está com a gente todo dia. Mas quando ela, aqui estou usando uma linguagem como a Bíblia diz, né? Pessoalizando a morte, mas é alegoria, é metáfora. Quando ela vem e leva alguém, você diz a morte. Mas, na verdade, ela está com a gente todo dia. Nós acordamos com ela, andamos com ela, e vai chegar apenas um dia que a gente vai cruzar essa ponte. A gente vai para uma outra realidade. Quando a morte é a única certeza que a gente tem aqui na Terra em vida, e por mais que a gente tenha isso, as pessoas não têm um preparo para isso, né? Não tem uma questão de você falar assim, olha, já estou me preparando para quando o meu pai morrer, a minha mãe morrer. Tu não tem isso. Você sabe que isso vai acontecer, né? Se não acontecer com você primeiro, vai acontecer com as outras pessoas. E a gente não tem esse preparo. A gente não tem esse drive que foi instalado lá quando entra o pecado original, que não existia, porque a gente não foi feito para isso. E no momento que entra o pecado original, a partir daí a gente tem a morte. E a gente vê que na nossa mente há um falho, porque não era não era algo original de Deus, né? Essa questão da fé e da morte, eu acho que o cristão, ele baseado na Bíblia, ele vai conseguir compreender, entender, e até a realidade que a gente tem, né? Porque no momento que quem é cristão entende realmente para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, quando alguém morre, fica a tristeza da gente não ter mais contato com aquela pessoa. Mas ela está bem melhor do que a gente aqui na Terra, né? Porque agora a gente tem a certeza de para onde ela foi, né? Onde ela está, com quem ela está vivendo. Mas isso é algo que as pessoas tentam separar da fé, que é a fé e a razão. E a gente vai ver Paulo também falando sobre você você ter racionalidade no que você faz, como você faz, praticar aquilo de maneira racional. E aí, fé e razão parece que são coisas que não podem andar juntas, né? As pessoas entendem ou tentam compreender que, tipo assim, tu tem fé ou tu tem razão. Você acredita ou não acredita, porque se você só tem razão, tu não tem fé em nada. E aí, eu acho que é um tema também, assim como fé e morte, é uma coisa que tem que ser muito discutida. Como é que o senhor vê que, se elas andam juntas, fé e razão, elas andam juntas? E se elas andam juntas, como é que elas podem caminhar juntas? Então, aí vai depender do como você vai conceituar razão em determinados contextos. Então, quando eu conceituo razão como consequências lógicas de causa e efeito, em algum momento a fé vai desafiar a razão, vai se opor à razão, e o cristão vai precisar fazer uma coisa e outra. Falamos aqui de Elias. Se você monta um sacrifício e você não acende o fogo, o sacrifício não queima. Olha o sacrifício e a ponto de ficar uma vala de água, o fogo não queima. Só que tinha uma fé sobrenatural que as coisas naturais seriam
transformadas por uma ação divina. Aí ele ora e o fogo desce do céu. Deus que responder com fogo é Deus. Queima o holocausto. E aquela manifestação que contraria a razão, a lógica, ela é uma demonstração de fé. Então, em determinados momentos, por exemplo, você está orando para uma porta abrir. Sim. Aí o Espírito vem no seu coração e fala assim: entra naquela multinacional ali e pede para falar com o gerente ou o diretor. A lógica é: isso é loucura. Por quê? É loucura. Porque você precisa saber se aquela empresa tem uma vaga, se você tem a vaga, se tem um processo seletivo aberto. Ou seja, você tem canais normais de procurar emprego. Agora, se você entende que aquilo é uma palavra direcionada de Deus específica, e você atende e contraria aquela lógica, você recebe o milagre. Então, muitos testemunhos de fé essa relação da pessoa fazer algo que, aos olhos normais da razão, não tem sentido algum, é loucura, e aquilo vai ter uma resposta de fé. A fé se opõe à razão também quando a razão é colocada no sentido natural, como Paulo vai dizer, são muitos dos sábios deste mundo que são salvos. Então ele diz que existe uma razão natural e uma razão espiritual. Uma sabedoria natural e uma sabedoria espiritual, que está arraigada naquilo que eu falei. Se a pessoa tem uma razão e uma forma de viver cartesiana, matemática, lógica, exata, ela não consegue apreender a fé. Porque a fé, ainda que ela seja racional, ainda que ela não é irracional, ainda que ela é argumentada, dissertada, entendida, lógica, né? Existe uma lógica doutrinária que eu estava falando, tudo isso, ela não está fundamentada totalmente na razão. Por quê? Porque há coisas que eu não consigo explicar. Eu poderia aqui falar da encarnação, falar 10 horas. Eu poderia explicar biologicamente como uma mulher virgem fica grávida? Não. Então, a razão, a fé, nesse momento, ela é um salto para além da razão. Ela vai além da razão. Agora, a fé e a razão combinam no sentido que o ser humano nunca é desconectado da sua racionalidade. Então, aquela ideia que prevaleceu na modernidade, que a razão era um lugar, como uma sala com uma porta, separada do restante do ser humano. Então, você tem emoção de um lado, você tem razão do outro. A gente sabe que hoje isso não existe. Né? A pós-modernidade trouxe muitas coisas ruins, mas trouxe coisas boas. Nós sabemos, e voltamos àquela ideia clássica, que era a ideia dos gregos, que o homem é um inteiro. Ou seja, quando você é racional, você não suspende totalmente as suas emoções. E quando você é emocional, você não suspende totalmente a sua razão. Então, mesmo quando o ser humano tem uma experiência mística, sobrenatural, a razão está lá, operando em outra categoria, operando de outra forma. Vamos ver o exemplo de Pedro no terraço. Ele sente fome. No sentimento racional dele, Deus trabalha com comida. Desce o lençol, desce a comida. Ele está ali, fora do âmbito da razão, no sentido de que não existe um lençol físico descendo, não existem animais físicos ali, não é? Ele não vai poder levantar, matar e comer aqueles animais, literalmente. Porém, a razão dele está operando de alguma forma, porque ele está vendo, ele está ouvindo, em outra perspectiva de realidade. O que eu estou querendo dizer é que o cristão não é uma pessoa irracional. Ele não é maluco. Ele vive experiências que estão além da compreensão da razão. Mas elas são racionalizadas de alguma forma. Vou dar um outro exemplo. Língua estranha. A língua estranha é irracional no sentido de que ela
não é produzida da maneira que a linguagem é produzida, através do aprendizado, através do código. Você ouve, você relaciona sujeito-objeto, você relaciona outros predicados da linguagem e você aprende a falar. Assim se aprende a linguagem. As línguas estranhas, elas são uma linguagem não aprendida, de forma que desafia a estrutura lógica racional da linguagem. Entretanto, é impossível verbalizar e é impossível falar sem a ação cognitiva do cérebro. Ou seja, a razão está operando numa categoria para além da compreensão. Sim. Mas ela está ali. Porque para falar, o indivíduo precisa de que esteja acontecendo algum tipo de sinapse. Então, ele é revestido de uma sobrenaturalidade que vai alterar a razão dele para trabalhar em categorias diferentes. Aí, voltando para o primeiro exemplo, aquele camarada que vai bater lá, ele está sendo extremamente racional, pegando por outro aspecto. Mas ele está trabalhando numa categoria de razão que eu não consigo, que foi ampliada, dimensionada, reconfigurada pela fé. É verdade. 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 Muito... Que legal, assim. Muito legal a explicação de como isso funciona. Muito legal. A gente está falando sobre fé aqui desde o início e em alguns momentos eu acabo me empolgando e quase estou querendo antecipar a coisa. Mas a gente está falando de fé, que a gente precisa ter fé, como a fé funciona, como é que a gente convive com a fé, mas em quem nós devemos colocar essa fé. Porque não é uma fé solta, não é uma fé vazia, não é uma fé em astros, não é uma fé no universo, não é uma fé em pedras, em cristais, né? Que fé, em quem devemos colocar a nossa fé? Em quem depositamos a nossa fé, professor? Como o ser humano tem essa necessidade de transcender e de exercer a sua fé, encontrar inúmeros objetos onde colocar essa fé. Entretanto, nós sabemos que Deus se revelou a um homem num processo dentro da história que vai culminar com a sua encarnação, ou seja, Deus revelou-se como homem. E é esse rosto de Deus, essa face de Deus em Jesus de Nazaré, que é o lugar onde o ser humano deve colocar a sua fé. Porque se eu busco colocar a minha fé em Deus, e se esse Deus se fez homem, qual é a desculpa que eu tenho, então, para colocar a fé em outro lugar? Sim. Antes de ser cristão, é engraçado como Deus trabalha, né? Assim, ele nos dá certas valências desde o nascimento, certas predileções. Eu sempre gostei de leitura, sempre era bom aluno em português, redação, esse tipo de coisa. E eu era intelectualmente kardecista. Nunca frequentei de liturgia, né, mesa branca, nada disso. Mas eu lia os livros, o Evangelho segundo Allan Kardec. Eu queria respostas e eu entendia que aquelas respostas de karma, de reencarnação, elas faziam sentido para explicar o sofrimento no mundo. Então eu era um kardecista intelectual. Falei, isso aqui faz sentido. Mas quando eu tive o um encontro com Jesus e essa revelação, tudo passou a fazer sentido. Não só aquilo, mas todas as coisas. De maneira que, pelo ouvir a palavra de Deus. Nós, cristãos, colocamos a fé na pessoa de Jesus porque nós recebemos uma revelação. Deus se revelou para nós. O véu foi tirado. Nossos olhos foram iluminados. E a partir do momento que você encontra com Cristo, você não consegue viver sua vida da mesma maneira que você vivia antes. Isso aparece desde o Antigo Testamento com os homens que tiveram encontro com Deus, e isso aparece com Saulo. Saulo tinha fé, mas a fé dele estava de uma forma incompleta, ignorante. Quando ele encontra com Cristo, entende que a fé é numa pessoa. E a partir daquela pessoa, ele vai reorientar toda a sua teologia. Falando para nós cristãos agora, a fé não é na igreja. A igreja não salva. A igreja é instituição mística, espiritual, mas também humana. A igreja tem problemas. A igreja tem contradições.
ainda que foi criada, edificada por Cristo. A fé não é no ministério de outra pessoa. A fé é em Cristo. Porque se você tem a sua fé baseada no homem, quando ele cair, você cai. Se você tem a fé baseada na igreja, tem um escândalo, você cai. Quando a nossa fé está baseada na pessoa de Cristo, então Cristo não é rocha de escândalo, Cristo é rocha de construção. Ou seja, eu nunca me escandalizo nele, porque ele nunca vai fazer nada que seja condizente, que seja discordante, contradizente com a sua natureza. Então, quem é cristão tem fé na pessoa de Cristo, na revelação que ele teve de Cristo. Então, se o irmão não falar com ele, se ele sofreu uma decepção, se o pastor dele trair ele, o camarada que ganhou ele para Jesus desviar, ele permanece firme. E quando a gente prega a fé, se a gente quer pregar a fé de maneira coerente, a gente tem que pregar Cristo. Porque a gente reclama das formas que as pessoas se relacionam com a fé, mas quando a gente vai para a rua evangeliar, estou falando de maneira genérica, obviamente, Claro. E a gente diz, vem para Jesus porque ele vai te dar isso, vem para Jesus porque ele vai resolver aquilo. Quando isso é não o núcleo da pregação, deveria ser uma coisa secundária. O núcleo da pregação é a Cristo, porque ele é Deus, ele é Senhor, e ele vai trazer sentido, significado para a sua vida e salvar a sua alma. Então, se a gente direciona na teologia, como mestres, como pregadores, as pessoas para Cristo, a fé delas vai estar em Cristo. Mas se a gente direciona para a construção de uma sociedade que é uma ideia que não é exatamente teológica, as pessoas vão estar com o pensamento voltado para ali. Sim. Aqui, que maravilha. Acredito que, como eu falo assim, como a gente faz aqui episódios temáticos, eu sempre gosto de falar que a gente não vai conseguir esgotar o assunto, né? Porque senão a gente ficaria aqui falando dias e dias, a gente não vai esgotar o assunto. Mas eu acredito que quem assistir a esse episódio sobre fé vai conseguir ter uma compreensão muito grande do que é fé e como estimular e crescer nessa fé. Muito interessante a definição, o conceito e como o senhor coloca aonde a gente tem que colocar a nossa fé, porque exatamente isso, né? Quando de maneira genérica, como o senhor falou, acaba se pregando não o que Jesus é e o que ele fez, mas se prega o que ele pode fazer para você. E aí, no momento que você faz. Então, no momento que prega Moisés, ou no momento que prega o que ele pode fazer, a pessoa não tem fé nele, é fé no que ele pode fazer. Então, tá bom, então eu vou lá, ele pode me transformar, então ele pode transformar meu casamento, ele pode transformar minha família, ele pode transformar meu trabalho. Então, você não está colocando a sua fé nele, está colocando a fé de que ele vai fazer algo de maneira exclusiva. E aí, a sua fé não está baseada na rocha de verdade, porque ela pode se esfarelar, porque se Deus não quiser fazer aquilo que você está esperando, você colocou sua fé no lugar errado, não colocou a fé nele, mas colocou a fé no que você espera que ele faça. É diferente, né? Tem algum ponto assim sobre a fé que, como eu falei, a gente não vai conseguir esgotar, mas tem algum ponto que a gente não tocou aqui que o senhor acha interessante comentar sobre a fé? O senhor fala assim, poxa, isso aqui faltou, o senhor acha que a gente conseguiu ser amplo, assim, conseguiu comentar? Eu quero falar sobre fé e sociedade, né? Pegando o gancho que você falou do livro, do trabalho. Sim. Então, ó, aqui, ó. Aproveitando que você vai falar de fé e sociedade, fala um pouquinho para a gente também. Fala sobre a fé e sociedade e fala um pouquinho também porque foi a ideia de escrever esse livro com esse tema. Eu acho que vai estar a ideia e a concepção dele está muito dentro do que você vai falar sobre fé e sociedade para a gente conhecer um pouquinho sobre isso. Amém. Eu e o professor Moisés Martins, né, que é um catedrático, um camarada que é da Academia Evangélica de Letras, alguém muito preparado. Temos acredito, direção do Espírito para construir uma obra que dialogasse com a teologia pública. Cada vez mais
cristãos estão mais atuantes nas esferas da sociedade. A tradição carismática pentecostal, que era uma tradição meio que de fuga do mundo, vou viver minha vida espiritual, vou me isolar no monte, vou viver minha vida e o mundo que se exploda. Né? Essa ideia, não vamos estudar, não vamos, enfim. Ela mudou completamente. E hoje os cristãos, eles falam sobre diversos assuntos, se envolvem. Só que precisa ter fundamento intelectual, porque senão você não pensa por si próprio. Você acha que está pensando por si próprio, mas na verdade você está consumindo o conhecimento. O conhecimento ele é sempre consumido, mas ele deve ser consumido na ideia de promover reflexão, não na ideia de você simplesmente transferir HD para HD, né? Pegar uma ideia e transferir. Só que se você não tem esse fundamento, você não tem aparato crítico. A obra Fé e Sociedade, ela visa dialogar com questões da sociedade. O que a fé cristã tem a dizer sobre economia, por exemplo? Sim. Economia é um assunto de uma ciência humana que é a economia. Lá o economista vai estudar a economia na história, as teses, os nomes, os modelos. A teologia fala de economia, fala porque a Bíblia fala de tudo. Ou seja, a teologia não vai trabalhar determinado modelo específico de economia, mas ela vai trabalhar princípios. Ela pode trabalhar no Antigo Testamento, em relação ao cuidado com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro. Né? Então, você tem aí uma tríade, um grupo que expressa pessoas economicamente vulneráveis. Você tem a igreja amparando as viúvas no Novo Testamento, lá na instituição da economia. Ou seja, você tem uma articulação teológica sobre a economia. A igreja, ela não tem um discurso político fechado no sentido de partido político, ou no sentido de uma ideologia política que está sacralizada, beatificada, canonizada. Mas ela pode, deve discursar no âmbito político através da ética, na questão da corrupção, na questão de valores, da mesma forma no âmbito da universidade. Ou seja, a gente tem que dialogar com a sociedade não só no aspecto de converter, mas no aspecto de influenciar culturalmente. Até mesmo no debate, feito de maneira civilizada, feito de maneira de quem está falando conhece o assunto. Então, você tem várias temáticas, como aborto, identitarismo, né, cultura woke. E, muitas das vezes, o cristão vai falar sobre isso e ele não tem o preparo intelectual. Então, ele vai cometer erros, ele vai, às vezes, ir para certos extremismos, ele não vai saber articular aquele pensamento, não é? Ele vai fazer uma defesa que, às vezes, é tão equivocada que vai ter um efeito contrário. E esse é o trabalho da teologia. Lógico, nem todo teólogo vai se dedicar a isso. Tem gente que se dedica apenas à teologia bíblica, tem gente que se dedica apenas à teologia sistemática. No meu caso, o meu ministério é amplo. Outro dia eu falei sobre isso. Eu sou um generalista. Isso não foi uma coisa que eu escolhi, não é uma coisa que foi acontecendo. Então, eu estou envolvido em teologia sistemática, eu estou envolvido em teologia bíblica, apesar de não me considerar um teólogo bíblico, porque me falta os originais. Então, eu acho que isso é quase que você está ali atuando, mas não dá para ser um teólogo bíblico. E também a teologia pública. Ou seja, vamos nos envolver, vamos falar sobre arte, vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre política, vamos falar sobre economia, vamos falar sobre sociedade? Vamos. Mas você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Ou você está trabalhando com cultura, contextos chaves apenas culturais? Porque se a gente pegar o discurso de 100 anos atrás que a igreja fazia sobre sociedade e trazer para hoje, não serve nada, quase nada. Porque era muito diferente do que a gente faz hoje. Então, essa atualização do discurso da teologia é o trabalho que a gente fez nesse livro aí. Que legal, que legal. E eu sei que depois desse aqui, aí o senhor pensou esse aqui, Fé como Resposta, né? E aí o Fé como Resposta vai trazer uma resposta muito legal assim, para o cotidiano. Então, são vários assuntos aqui do cotidiano que vão ser trabalhadas com a temática da fé. E esse aqui, o que o senhor pensou quando o senhor pensou em organizar ele? Explica um pouquinho para a gente qual foi a sua intenção, a sua ideia para organizar esse aqui. Então, o Fé em Sociedade é um trabalho construído por acadêmicos, é um trabalho mais intelectual.
E é um trabalho que principal o crente para falar para fora da igreja. E aí eu senti pelo Espírito, né, de fazer uma obra, organizar uma obra que fosse relacionando fé no contexto devocional. Sim. Ou seja, aquela obra que fosse mais para dentro da igreja, na relação do crente consigo mesmo. E, além disso, como alguém que labutou muito para poder publicar, e até hoje labuta cada publicação que faz, né? Eu sei como é difícil publicar. Então eu pensei, poxa, a gente já organizou uma obra com acadêmicos. Por que não organizar uma obra com novos autores? Seja pessoas que nunca publicaram ou pessoas que estão com dificuldade de publicar. E aí lançamos o projeto. Né? Esse projeto eu já organizei sozinho, não tenho participação do pastor Moisés Martins. E nós colocamos uma série de temas e os autores escolheram entre esses temas ou propuseram seus próprios temas. Né? Sim. Fosse um tema já proposto por outro autor. E 20 pessoas abraçaram o projeto, mas 13 ficaram até o final. Inclusive uma a Anã, que escreveu sobre fé e salvação. Né? Uma bênção, porque a gente tem alguns temas aqui que são temas mais teológicos, que precisam de uma educação mais pastoral, mais intelectual, e a gente tem temas que não precisam de tanta fundamentação teológica. Então, era importante que um teólogo escrevesse. Então, quando você escolheu o tema, eu falei, bom, estou tranquilo, não vou ter muito trabalho. Será que não teve? Eu acho que teve. Ficou um texto muito bem escrito, Deus abençoou, realmente os autores foram muito bem, felizes, né? A gente, alguns autores eram menos experientes, então, assim, igual você já escreve, não tinha mais escreve, outros escreviam menos, a gente teve que dar mais algum auxílio. E nasceu essa obra que, como livro, como qualidade de livro, eu acho que ela está melhor que Fé e Sociedade, né? Na questão da diagramação. Puxa, ficou muito legal mesmo. Na diagramação, na questão revisão, da revisão ortográfica feita, a diagramação ficou melhor feita. Então, é um livro que, como qualidade de livro, não que Fé e Sociedade também ficou bom, mas Fé e Sociedade, como a gente fez mais, estava correndo, viajando, então já não ficou um trabalho tão apertar muito a diagramação para poder caber no orçamento. Sim. Já o Fé e Resposta a gente já fez de uma outra forma e tem dado um bom feedback do livro. Poxa. Isso é importante, que a gente pensa na qualidade do leitor. E eu fiquei feliz, né? A gente teve a oportunidade de estar juntos, fazer o lançamento juntos. Poxa. Era uma coisa que no começo, porque no começo eu pensei, a gente vai lançar na igreja de quem? Quer dizer, é complicado, né? Por que trazer na igreja de fulano ou na igreja de Bertrano? E aí, o Fé e Sociedade acabou abrindo um caminho. O lançamento do Fé e Sociedade abriu um caminho para o lançamento do Fé como Resposta. E eu fiquei muito feliz por esse projeto. Louvo a Deus por ele. E é isso, né? Deus traz a ideia, a gente projeta, pessoas acreditaram no trabalho, né? Acreditaram na credibilidade, porque no livro você antecipa o dinheiro para receber depois, então o pessoal acreditou que era um golpe. E graças a Deus o trabalho está aí, está bonito, e eu fico feliz. Está bonito. Eu, como leitor, eu gostei bastante do papel, do tamanho da fonte. Eu acho que ficou um trabalho assim muito, muito legal mesmo, de verdade. Tanto o trabalho gráfico, quanto a parte editorial, a parte de revisão. Ali, como ficou a diagramação, também ficou muito legal. Ficou um projeto muito legal. A organização dos temas, né? A organização vem contando de como ficou cada tema para ir uma sequência. Eu acho que ficou uma obra muito legal mesmo, de verdade. Eu fico muito feliz de participar, de estar aqui junto nesse livro. Eu vou deixar aqui na descrição as informações para o pessoal comprar não só esse livro, porque pode comprar com qualquer autor, né? Então, se você conhece um autor desse livro, compre direto com ele. Vamos procurar em Sociedade. Vamos comprar, ele está acabando, hein? Está acabando o livro.
Oferece Sociedade também. Vou deixar o link aqui na descrição das suas redes sociais para o pessoal te encontrar, comprar os seus livros. Agora você acabou de lançar também o Casa na Rocha. Esse eu não tenho ainda. Aí ele aí, ó. Bonitão, fala sobre o Sermão da Montanha, certo? Sim, é uma trilogia, né? A gente lançou capítulo 5, 6 e 7. Sermão da Felicidade, Sermão da Providência e Casa na Rocha. Eu queria que ficasse uma sequência de sermão, mas Sermão da Rocha eu achei estranho e aí resolvi mudar no final. Então, legal. E aí, eu acho que antes da gente finalizar, eu vi aqui que o senhor acabou de lançar, né, com o Leandro, o curso básico de teologia. Então, convido o pessoal aí para conhecer esse curso também, fazer em 18 meses, um ano e meio, né? Um ano e meio. Fala um pouquinho dele aí, convida a galera para poder conhecer esse projeto também do senhor. Então, com a pandemia, as pessoas perceberam que o online veio para ficar, né? Então, muita gente que não estava no online foi para o online. E muita gente não faz seminário porque não consegue ter a rotina de ir para algum lugar. Sim. Eu vou te confidenciar uma coisa. Eu sempre estudei à distância, porque quando eu comecei a estudar teologia, eu trabalhava com eventos. Então, é possível para mim. Eu fiz o básico à distância. Na época não tinha online, tá? Era fazia a prova, né? Fiz o básico, fiz o médio, fiz o bacharel livre, fiz o master livre, tudo à distância. E o bacharel acadêmico também à distância. Então, eu nunca sentei numa sala de aula para estudar teologia, não por uma escolha minha, mas, né, as condições que me foram dadas ali. E aí eu e o Leandro tivemos a ideia de lançar um curso básico de teologia que enfatiza mais a teologia bíblica. Então, nós temos aí do curso Teologia Bíblica, porque a teologia sistemática ela está mais presente na EBD, ela está mais presente, às vezes, na pregação. A gente quer falar dos livros, da estrutura dos livros. As aulas vão ser gravadas. E a nossa ideia é fazer um conteúdo que tenha profundidade e uma didática compreensível. Que funcione para quem nunca estudou e para quem quer se aperfeiçoar. Porque as pessoas também, elas acham, por exemplo, eu vejo pessoas que fizeram o curso básico há 20 anos atrás, não se mantêm estudando e acham que está tudo bem. Não está, não. Você está desatualizado. Completamente desatualizado. Principalmente se você tem liderança, se você prega, se você ensina. Você precisa refazer o seu curso. Tem gente que fez um curso, e é a realidade da nossa labuta teológica, que não tem qualidade. A gente sabe que tem cursos, às vezes, que são até provas oficiais, que eles são ruins, porque eles são mal administrados. Então, o camarada paga muito mal ao professor, e aí, porque ele paga muito mal, ou ele vai ter maus professores, ou professores que são inexperientes, ele não vai conseguir mesclar, colocar professores bons que estão começando, professores inexperientes. Então, você vai ver que a maioria dos bons professores hoje, eles não estão dando aula em seminários presenciais, esses que eu citei no começo, que eu dava aula. Ou seja, então a gente está propondo um seminário que tenha profundidade, um curso básico com profundidade, uma didática que sirva para quem nunca fez, para quem precisa aperfeiçoar, para quem precisa aprofundar. E, lógico, tem CNPJ, tem o certificado no final, a gente vai fazer encontros trimestrais com temas específicos, né? Para tirar dúvida. E começa em janeiro, e as matrículas a gente já vai começar, a gente já está divulgando, mas a matrícula ela vai ser de 15 de novembro a 20 de dezembro. A pessoa vai se matricular, ela já vai ter pago a mensalidade de janeiro, e em fevereiro ela volta novamente as mensalidades ali. E eu creio que a gente tem viu uma resposta boa, a gente já está com um grupo com uma certa quantidade de pessoas. E eu acredito que há uma turma grande, né? Essa é a ideia. Tem que ser uma coisa boa, eu acredito na ideia de tem que ser bom para todo mundo. Então a ideia é produzir alguma coisa que faça diferença na vida das pessoas e dê a elas ferramentas melhores. Sim, muito legal, muito legal. Só ficar ligado aí nas suas redes e assim que começar as inscrições, o senhor já vai lançar lá, com certeza, para o pessoal poder escrever, vai ter todas as informações certinhas, valor, tudo isso, certo, né? Então, vamos lá, gente, vamos aprender com quem sabe e fazer um curso de teologia, é um curso básico, mas é um curso de teologia ensinando o verdadeiro evangelho, né? Ensinando a Bíblia de verdade, que é o que o senhor falou.
tem cada curso aí que o conteúdo é de, o conteúdo é de assustar, né? O conteúdo é de assustar. Professor, só posso te agradecer de verdade. Muito obrigado por senhor tirar um tempo estar aqui participando. Muito obrigado. É uma grande satisfação ter o senhor aqui no nosso canal e que o senhor venha mais vezes, porque eu tenho certeza que tem vários assuntos assim que a gente pode falar. A gente pode falar sobre romance, como o senhor já escreveu, como trabalhar essa parte editorial. Pô, tem vários assuntos, vários temas que a gente pode conversar. Então, com certeza, eu vou te convidar novamente. Tá? Daqui a pouco eu já estou aí te mandando WhatsApp novamente para a gente marcar outro. Vou dar só um tempinho para o senhor esquecer esse aqui. Se eu dar uma descansada, eu já te chamo para o próximo. Mas muito obrigado. É uma satisfação muito grande. Já conheci assim na rede social, e aí conheci mais por causa do livro que eu participei, que o senhor organizou, e tenho uma grande satisfação de cada vez estar te conhecendo mais. E com certeza, se o senhor não me chamar para mais nada, eu vou chamar o senhor, então com certeza a gente vai, cada vez mais vai estreitar esse laço aí. É uma grande satisfação, de verdade, em ter conhecido o senhor, estar convivendo, ainda de uma maneira muito tímida, mas cada vez mais assim avançando. Muito obrigado. Obrigado, querido, pelo convite. Obrigado pela amizade. A gente já tem aí um projeto no ano que vem, né, que é a reedição do Novos Autores. Pelo menos no ano que vem certamente farei. Depois devo dar uma pausa, né, de um tempo para voltar. Ainda não sei qual é a ideia, a gente está buscando ver o que vai vir. E continue firme aí nesse trabalho da teologia, ensinando pessoas, colocando boa teologia na internet, porque a internet, como você disse, as opções estão aí. Tem teologias ruins, tem gente que só quer viralizar, e tem gente que trabalho sério, né? E você tem feito esse trabalho, tem acompanhado o seu trabalho. Louvado seja Deus pela sua vida. Deus continue abençoando seu ministério na igreja local, seu ministério nas redes, sua casa. A quem participou aqui, muito obrigado, tá? Marque pessoas aí na publicação, né? Vai subir para o canal do YouTube. Marque pessoas lá, envie o link, divulgue o canal, não apenas aqui a minha participação, divulgue o canal, para que mais pessoas possam ser abençoadas por essa fala aqui e por outras falas, né? Que tantas que foram gravadas e serão gravadas. Obrigado, querido. Vai ser um prazer estar aqui novamente com você. Muito obrigado. Obrigado, professor. Tchau. Um abraço.